E vamos falar hoje de paralelismo e ritmo. Quando estudamos o ritmo dos poemas, vimos que o tamanho dos versos e a alternância entre sílabas fortes e fracas criam uma cadência no poema. Essa cadência, quando mantida nos versos, caracteriza-se o paralelismo rítmico. Observe o paralelismo rítmico em um trecho inicial do poema de Casimiro de Abreu, fundamental para que se compreenda o sentido do texto. O poema completo está organizado em 10 estrofes combinadas, trazem 5 estrofes de 20 versos e se alternam com o refrão, composto de 5 estrofes de 11 versos. Então, vejamos aqui o texto A Valsa. A valsa. Quem dera que sinta as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Quem dera que sinta as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Meu Deus, eras bela, donzela, valsando, sorrindo, fugindo, qual silfo risonho, que em sonho nos vem, mas esse sorriso tão liso, que tinha nos lábios de rosa formosa, tu davas, mandavas, a quem? Bom, gente, vocês viram um trecho do poema, A Valsa, e aí a pergunta, qual é o principal paralelismo do poema e por que ele se repete? Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti, que dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Então, o refrão que repete para criar o compasso da dança, que é a valsa. Você sabe que a valsa ela tem aqueles, como dois passos, um para um lado e outro para outro. Então, é este compasso que eles fizeram com a poesia. E o paralelismo está justamente quando vocês observam quem dera, quem é um pronome, e dera o verbo que sintas, aí, que, pronome, sintas, verbos. Aí depois sintas o que? As dores de amores, né? Aí você viu, que louco, senti, quem dera, que sintas, tá, repete de novo, não negues, não mintas. Aí os verbos não, o advérbio de negação com os verbos negue-se e não minta. Eu vi. Então, você viu aí. Quanto ao sentido do poema, responda. Qual a interferência do paralelismo e de seu engendramento? Ele concretiza no poema o movimento da dança como se fosse uma valsa. As estrofes de 20 versos apresentam versos curtos. Que sentido é evocado na leitura? O conjunto de versos curtos acentua o ritmo triste e lânguido do eu poético, composto com uma métrica e um acento que sugere um compasso ternário. Lembra o movimento de deslizar da dança. A valsa é uma dança que aportou no Brasil com a chegada da família real portuguesa no século XIX, porque no título do poema aparece seu nome. Ele marca para o leitor a composição de acordes musicais e do movimento dos rodopios dança dos pares. Também da situação do desenho do jovem Eu Vi, compondo uma imagem coreográfica e o tempo da valsa. O tempo, no caso aí, o verbo presente.
Agora nós vamos revisar um pouquinho o que é essa questão do paralelismo. Aqui diz: paralelismo linguístico é o mecanismo de coesão que ajuda na sequenciação do texto oral ou escrito. Então, quando nós falamos desse paralelismo linguístico, nós estamos nos referindo a essa ligação das palavras que dá sentido, não é? Que tem os mecanismos de coesão que ajudam a sequenciação de um texto, que ele pode ser oral ou escrito. Já o paralelismo pode ser sintático, esse paralelismo linguístico ele pode ser sintático, quando ocorre na camada mais superficial do enunciado, ou semântico, quando opera predominantemente com as ideias do texto. Aí, o sintático, por exemplo, quando a gente diz que o paralelismo é sintático, é quando você vai criar versos onde tem, por exemplo, você viu, teve algum momento que teve versos que teve um pronome relativo com um verbo, então o outro verso também pronome relativo e o verbo. Outro tinha uma palavra de negação que era um advérbio de negação com o verbo, e aí estava repetindo. Então isso aí é o que nós chamamos de paralelismo sintático. Já o paralelismo semântico é quando você faz o paralelo com palavras que têm mais ou menos o mesmo sentido. Elementos paralelos complementam um termo regente, palavra, expressão, fato ou ideia. Quais são as funções deste paralelismo? Expor ideias por enumeração de diferentes elementos, organizar a sequenciação do texto e intensificar a caracterização por adição ou por oposição de ideias, apelar para o leitor por meio de interrogações e enumerar argumentos, estruturar a sequência argumentativa, comparar fatos por analogias ou por oposição. Analogia quer dizer comparação e oposição quando um fato é o contrário ao outro. Criar humor. Quais são as características do paralelismo sintático? Os elementos paralelos com igual função sintática. Formas verbais com a mesma flexão de tempo, modo e verbo. Então, se você for usar os verbos para ver o paralelismo sintático, você tem que observar que os verbos estão na mesma flexão de tempo, modo e voz. Então, o que quer dizer o tempo? Vocês sabem que nós temos aí os tempos pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e futuro do presente e futuro do pretérito. Aí são os tempos. E os modos, nós temos 3 modos: o modo indicativo, não é? O modo subjuntivo e o modo imperativo. E as vozes dos verbos são as vozes ativa, passiva e reflexiva. Então, para haver esse paralelismo, você tem que tomar esse cuidado. Manutenção da mesma classe gramatical nas palavras-chave do trecho paralelo, quer dizer, as mesmas classes gramaticais. Então, quando você for ver os versos, se o verso de cima tiver, por exemplo, um substantivo e um verbo, o outro vai ter um substantivo e um verbo. E assim sucessivamente, que aí são as características do paralelismo. Bom, gente, nós terminamos nossa aula por aqui. Tenham todos um bom dia. Esse assunto é um assunto bem importante para vocês. É um assunto que antes não era estudado, mas vocês tendo dúvida, vocês podem procurar na internet. Lembrando que nas gramáticas, provavelmente vocês não encontram esse assunto, mas vocês podem pegar aulas maravilhosas na internet sobre os paralelismos. Inclusive, já coloquei algumas para vocês. Tenham todos um bom dia.